você tá, Nico? Em que cidade que eu tô? Não, esse lugar aí, onde você tá? Ah, esse lugar. Aqui é minha casa onde eu gravo as coisas de tatuagem. Porque eu dou Ah, aula de tatuagem. Eu sou tatuador, mas eu dou aula de tatuagem. Então a galera na internet me conhece só com a criação de conteúdo e coisa assim de aula de tatuagem. Então aqui é meu lugarzinho, meu cantinho de bagunça onde eu gravo todas as coisas, review de material, crio problema com marca, faço um monte de coisa aqui. poxa, que legal. E me conta um pouco. Então, assim, eu entrei no seu feed rapidinho, porque desde que Uhum. eu postei o meu, tá uma loucura, mas eu também não quis saber muito para saber sobre você. Você é tatuador desde quando? Tem 10 anos agora. Quantos anos Tem você 10 tem, anos. Nico? O Eu tenho 38. que você fazia antes, Nico? Porque é recente. Então, é recente. Antes de tatuar, na verdade eu entrei na tatuagem porque eu fazia camisetas, mas não fazia comercialmente, eu fazia para mim, então eu fazia serigrafia de camiseta. Eu Hum, desenhava, fazia a tela e aí imprimia a tela no serigrafia, tudo assim, né, na camiseta. Até que alguém me disse: "Pô, tu tem que ir para tatuagem, tem que fazer tatuagem". Cara, eu tinha 27 anos, eu não tinha nada de tatuagem, nenhuma tatuagem assim. E eu falei: "Nossa, não sei por onde começar". E aí foi muito difícil para começar na tatuagem, porque o ambiente de tatuagem ele é um ambiente bem fechado. Hoje já é mais aberto, lógico, tudo é mais fácil é? hoje, né? Eu não sabia. Mas então, quando eu entrei era bem fechado e antes de mim era muito mais fechado assim. Então, até eu saber o que precisava comprar, não tinha informação na internet, a galera não passava muita coisa também. Nossa. E aí eu fui atrás do primeiro, o que precisava para o primeiro kit, o que eu preciso para o primeiro kit. Aí, obviamente, comprei tudo errado, deu tudo errado, a minha máquina de tatuagem saía faísca, era uma loucura, e eu fui aprendendo assim, entendeu? E Cara, aí, depois, com o tempo, eu fui vendo que isso era uma necessidade que a galera tinha, e um dia, despretensiosamente, eu criei um vídeo lá pro YouTube, e falei, kit de tatuagem, era a minha dificuldade. Se tu quer aprender a tatuar, é isso que tu precisa comprar, isso aqui vale a pena, isso não vale. E eu fiz um vídeo, pronto. Eu morava num sítiozinho nessa época. E aí, cara, um dia, sei lá, eu olhei o vídeo na internet assim, fui ver como ele tava e tinha mais de 1.000 inscritos, tinha um monte de visualizações. Caralho, que loucura. caramba. E aí comecei a desenvolver isso aí. Então, ao mesmo tempo que você começou a aprender a tatuar, você já virou professor. Não, isso demorou. Isso Tá. demorou. Eu comecei a tatuar há 10 anos atrás, eu comecei a criar conteúdo tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Então, eu fiquei Tá, mais ou menos ali uns 2 anos mas você aprendendo. entendeu, você pegou, você teve uma sacada boa, né, Nico, que assim, as suas dúvidas você passou a repassar. Então, eu não me dou esse mérito, porque não foi uma sacada boa, tá? Foi Não, simplesmente assim, eu vi que a galera tinha dificuldade, na verdade nem vi que a galera tinha, nem tinha contato com muita gente. Eu queria externar isso, porque eu tive problema, eu tive dificuldade de comprar os primeiros materiais. E eu só fiz um vídeo e larguei na internet. Cara, eu não divulguei isso nem nada. Então, assim, não foi uma sacada, não foi uma estratégia. Eu nunca imaginei que eu ia vender curso de tatuagem, que eu ia dar aula de tatuagem. Nunca, na minha vida. Só entendi. que o que aconteceu? Quando eu fiz esse vídeo, o pessoal, nossa, a galera adorou, disse, nossa, era exatamente isso que eu precisava saber. E aí eu fui lá e comecei a dar mais algumas dicas da minha trajetória, de como era. E eu criei uma comunidade muito forte. Hoje o canal do YouTube tem mais de 140 mil inscritos. Eu criei Que uma legal. comunidade muito forte da galera iniciante. Então, eu sou professor de iniciantes de tatuagem. Hoje, por exemplo, eu ensino muito melhor do que eu sei tatuar, entendeu? Então, eu Nossa, fui desenvolvendo muito mais essa parte, assim, e hoje, nossa, adoro o que eu faço, adoro, adoro. Hoje eu estou, inclusive, ensinando desenho também. interessante, mas espera, você falou que você sabe, você ensina melhor do que você tatua? Dá para fazer Sim. isso? Como isso, Nico? Eu não estou entendendo. Então, é mais ou menos assim, eu sempre falo pra galera, né? Alguns exemplos que eu dou. Quando tu vai aprender a ler, a ler e escrever, tu precisa ir para pré-escola. Tu precisa aprender aquele basicão, aquela coisa bem simples. Isso não faz com que as professoras da pré-escola sejam ótimas escritoras, por exemplo, entendeu? Mas Sei. elas sabem ensinar muito bem aquela base. Então, hoje eu posso dizer que eu consigo levar a galera até o ensino médio ali, sabe? Eu consigo Uhum, levar até o ensino médio. uhum. Consigo te encaminhar para depois tu ir para uma faculdade, depois tu escolher o que tu quer fazer, entendeu? Nossa, Então, perfeito, muito legal, hein? Ah, mas dá você é sim. inteligente, né, Nico? Você é inteligente. Eu gosto de aprender as coisas. Dá para perceber. Você é de que cidade? Você está em que cidade? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu moro em Arraial da Ajuda, eu moro na Bahia. Nossa, que Aham. legal! Eu moro aqui tem 4 anos. Acho que aqui vira minha base agora. Mas Mas por que assim, você falou perguntar para de mim onde que eu sou é difícil. por quê?
Eu nasci em Porto Alegre, morei em várias regiões lá do sul, morava em Florianópolis antes de vir, morei na Bahia um tempo antes, então fica meio da onde eu sou, não sei da onde eu sou, sabe? Eu nasci em Porto Alegre, passei boa parte da minha vida no sul, no Rio Grande do Sul, mas morei um bom tempo da minha vida em Florianópolis, região ali, Garopaba e tal, e hoje moro na Bahia, então eu sou daí. Não, legal. Você sempre sabe onde você está, você nunca sabe de onde Isso, você é, isso, né? exatamente, perfeito. Boa. Cara, e Arraial da Ajuda é legal, né? Por que É você foi parar incrível. aí? Essa Você cidade é gosta? incrível. Porque assim, a gente morava em. Quando deu a pandemia, eu, minha esposa e 3 filhos, né? A Uhum. gente morava em Garopaba. E aí começou a pandemia. E aí, assim, várias questões, principalmente questões políticas, assim, de, né? A época da pandemia foi uma época muito difícil, a gente estava todo mundo Uhum. isolado. Aí começou a haver várias coisas, assim. E a gente queria morar num lugar que tivesse uma identidade maior com nós. Então a Bahia foi tipo assim, tá, vamos para Bahia, que aqui é Bahia, a gente tá em Uhum. casa. E como eu Uhum. já tinha morado há um tempo atrás em Itacaré, morei 2 anos lá, e aí eu surfava, vivia uma vida paradisíaca, mas na época eu não tinha filho, né? Então era só eu, era mais fácil. E aí tinha essa opção de Itacaré, só que Itacaré não era uma cidade grande o suficiente onde a gente pudesse ter uma estrutura. E Arraial da Ajuda, cara, é incrível, assim, porque a cidade é pequenininha, é extremamente segura, super tranquilo aqui, e aí ela é do lado de Porto Seguro. Então, cara, Uhum. eu pego uma van aqui, eu chego na balsa, atravesso a balsa que dura 15 minutos, eu tô em Porto Seguro. E Porto Seguro é uma cidade relativamente grande, tem, acho que, se não me engano, eu não sei ao certo, né? Entre 150 e 200 mil habitantes, alguma coisa assim, mas é uma cidade grandinha, assim, Pouco sabe? estrutura, né? Pra Isso, e aí ser eu consigo ter tudo que tem aqui, que a gente precisa. E para as crianças, assim, Itacaré seria melhor para mim por conta do surf, mas para as crianças aqui em Arraial da Ajuda, cara, é perfeito, assim, porque é tudo que a gente precisa, assim, sabe? Então Poxa, que legal, Nico. Quantos anos eles têm? o Matheus, o mais velho, tem 15, o Noah Nossa, tem 9, o caramba, Noah tem 9 e a Isis tem 4. 5 agora. caramba. E você, então, são da mesma mãe? 2 são da mesma mãe, o mais velho é de outra mãe. Ah, tá, tá, entendi. Poxa, mas os três moram com você? Sim, os 3 moram. Olha, que legal. O mais velho mora com você também? Mora também. E tá Poxa, numa idade incrível, adolescência assim, nossa, é demais. não quer não, né? Você tá brincando. Tá difícil Tô pra zoando. caramba. É horrível, nossa senhora, é complicadíssimo. É o momento onde tu percebe que tudo aquilo, toda aquela ligação legal que a gente tem com filhos, ela começa a descolar. E não descolar no sentido no sentido ruim, no sentido natural. Então, a criança, ela deixa de ser criança, apesar de ainda ser uma criança. Eu sempre falo, ela é Uhum, uma criança de 15 anos, sabe? uhum. Mas ele começa a ter a identidade própria dele, e esse descolamento, para nós, pais, assim, é muito difícil, sabe? Então, nossa, assim, é bem complicado. São vários desafios, mas eu busco sempre uma parceria com ele, um contato onde eu respeito a individualidade dele, respeito o espaço dele, o que ele quer da vida, mas eu também tenho que ir guiando, porque se eu só deixar, ele vai se perdendo, assim, sabe? Sim. É uma idade muito complexa, assim, nossa senhora. Mas eu É, também fui bem chato na adolescência, é então. isso, né? A gente sabe porque a gente já passou também, né? Ô, Nico, me fala uma Hum. coisa. Você tem tatuagem no corpo todo? Então, aí tem outro problema. Eu não consigo ficar confortável sendo tatuado por outras pessoas. Então, todas as tatuagens que eu tenho, esse braço, ele tem tatuagem em todo lugar. São todas eu que fiz. O Então outro não. no outro não. No outro eu só tenho uma tatuagem dentro, que foi minha esposa que fez. Então eu tenho tatuagem nas pernas, eu tenho tatuagem na barriga, eu tenho tatuagem aqui, mas aonde eu não consigo fazer eu não tenho, porque Engraçado. eu tenho muito problema assim de ansiedade, coisa assim. Eu sempre fico pensando, cara, será que eu vou aguentar ficar 3, 4, 5 horas deitado numa maca? Então, a não ser que eu esteja muito confortável com a pessoa, eu não consigo ter vontade de me tatuar com outras pessoas. Aliás, eu tenho muita vontade de me tatuar com outras pessoas, mas não de eu ir no estúdio de uma pessoa que eu não conheço muito. Então, acaba que algum momento eu vou ser tatuado por outras pessoas, mas eu tenho que ter uma conexão, um contato assim. E como eu vivo muito na internet, inclusive isso é uma das coisas que eu quero mudar, estou querendo mudar hoje em dia, quando a gente vive muito na internet, a gente fica muito descolado da realidade. Então, eu lido com muitas pessoas. Cara, teve o evento agora Tatuí aqui em São Paulo. Pô, eu tava vendo toda a galera que eu acompanho, meus amigos, entre aspas, assim, né? A galera que eu convivo pela internet, e me deu uma vontade absurda de estar lá com eles, sabe? De tipo, nossa, que massa, eu podia conversar e tal. Um jurado da Tatuí, que é um cara que eu admiro pra caramba.
ele mandou, pô, nem acredito que tu tá aqui no meu direct, não sei o quê, curto muito teu trabalho. Cara, como assim, cara? Tu, sabe, tipo, um puta de um tatuador absurdo, assim. E aí, mas ao mesmo tempo, presencialmente, assim, cara, eu não lido com muita gente. Então, isso é uma coisa que eu preciso mudar hoje para mim, sabe? A internet, ela é um ambiente onde a gente consegue ter várias conexões, mas parece que a falta de conexão real é uma coisa que hoje influencia bastante para mim, sabe? Antes era exatamente isso que eu queria, sabe? Eu queria dar uma afastada do pessoal, assim. Hoje eu prefiro estar mais perto da galera, prefiro ter mais, buscar mais contato. Mas aí você está pensando assim, você tem um estúdio? Ou hoje você vive só do online? Só tatuo amigos, pessoas muito próximas, assim. Ah, você não tem mais estúdio, assim, para tatuar? Não. Caramba, você Só vive pessoas de próximas. conteúdo. Porque, por exemplo, assim, ó, que nem eu tatuo muito pele artificial, assim, sabe? Que nem esse aqui é um treino que eu tenho que fazer pra galera, pra ensinar a galera e tal. E eu acabo, tem várias outras aqui e tal. Ó, por exemplo, essa aqui é uma tatuagem que eu ensino pra galera lá. Aí eu uso pra fazer treinos, pra falar sobre sombras, traços e coisas. Então, eu acabo vivendo muito nesse meu mundinho e não dá muito tempo de necessariamente estar com a galera, assim. Por isso que eu te digo, é uma coisa que eu quero mudar muito hoje, né? Inclusive, tô voltando a tatuar, buscar um lugar para abrir estúdio, isso eu tô fazendo agora. Mas Isso que hoje eu não, ia hoje é só isso. perguntar. Tá, então, na verdade, o voltar a ter contato passa por voltar a tatuar ali. Passa. Esses últimos tempos eu até tava pensando em me afastar um pouco da tatuagem para eu focar mais em desenho, porque como eu sempre falo pra galera, eu vim pra tatuagem do desenho. E como eu acabei ensinando muita gente e tal, eu acabo lidando com a galera iniciante no geral. E quem aprendeu comigo tem muito forte essa questão do desenho. Mas na tatuagem, por incrível que pareça, eu sempre falo isso, boa parte dos tatuadores e tatuadoras não sabem desenhar. Sério? E isso é impressionante, cara, isso é impressionante, porque assim, agora eu abri um curso de desenho, tá? Ontem eu estava dando aula para esses meus alunos do curso de desenho. É um curso que vai durar ali 5, 6 meses, um bom tempo estudando. E, cara, eu fiquei impressionado de ver a galera, a procura da galera e tatuadores e tatuadoras que tatuam muito bem, sabe? E, nossa, eu quero aprender a desenhar. E eu ficava tipo, nossa, como assim, Cara, cara? Tu quer aprender a desenhar? Que loucura. ô, Nico, e dá para Hum, aprender a desenhar? Quem não tem uma com mão boa, certeza. assim, dá? Olha, eu comecei o meu exemplo da primeira aula do nosso curso falando pra galera assim, todo mundo sabe desenhar. Todo mundo sabe desenhar. A questão é o quão bem tu sabe desenhar, o quão satisfeito tu tá com o que tu desenha. Então, por exemplo, eu não sei desenhar, não tenho jeito para desenhar, não levo jeito. Cara, se tu for pensar que tu aprendeu a escrever letras que tu não fazia a menor ideia de como eram, e que tu aprendeu quando tu aprendeu a desenhar as letras, tu aprendia uma por uma, aí aquele A tinha uma abelhinha do lado para ter o exemplo do que era, e depois tu precisou juntar o A com outra letra, o B com A, ba, be, bi, bo, bu, aí depois tu teve que formar palavras, depois de formar palavras, formar frases, e depois de formar frases, teve que aprender a ler para interpretar, para criar tuas... Então, assim, todo mundo sabe desenhar. A questão é se a gente está confortável com o que a gente sabe ou não, entendeu? Então, por exemplo, o exemplo que eu dou para a galera, cara, se eu te pedir para desenhar um bonequinho de palito, eu tenho certeza que vai ser um bonequinho de palito e não uma girafa, sabe? Então, assim, a gente sabe desenhar, a gente só não sabe desenhar como gostaria. E aí, para isso, tem um processo longo que eu sempre falo para a galera, não existe esses milagres de curso, principalmente tatuagem, teve bastante, né? Tu vai ganhar 10 mil reais por mês em 3 meses sem saber desenhar. Eu digo, gente, que absurdo isso, sabe? Não faz sentido. Então, eu sempre foco com a galera esse processo, essas coisas que demoram. Por exemplo, nosso curso de desenho vai demorar uns 6 meses, eu acho que vai demorar um pouco mais até, porque eu gosto de me alongar. As nossas aulas, a primeira aula deu 2 horas e 40, daí eu falei pra galera, não, na segunda aula eu vou tentar ser mais enxuto, mais rápido. Deu 2 horas e 40 de novo. Então, assim, não tem muito o que fazer, sabe? Mas é aquele negócio, hoje o que eu gosto de fazer é ensinar. Então, para mim, por exemplo, eu tô sempre estudando desenho, tô sempre aprendendo a desenhar melhor, porque eu tô longe de estar onde eu quero, mas eu estudo desenho e eu aprendo desenho para ensinar. E hoje eu sei que o que eu gosto de fazer é isso, é ensinar, sabe? E você se expressa bem, né? Você é muito claro, assim, eu Eu acho. fui aprendendo isso com o tempo também, Você acha? Mas eu acho que com já tinha certeza. um talento Cara, aí. se vê o primeiro vídeo do canal, falou isso muito pra galera também, né? Se vê o primeiro vídeo do canal, eu tô paradinho assim no cantinho, eu tô duro e eu falo, bom, hoje eu vou falar pra vocês os materiais que... Cara, é absurdo, assim, porque Sério? parece como todas as pessoas, eu digo pra galera assim, eu tenho problema de falar na internet e tal, todo mundo tem, porque na internet a gente tem um julgamento
que fica lá no fundo da nossa cabeça, o que as pessoas vão pensar, e o que vai ser, o que vai não ser. Mas, assim, tu sabe conversar numa mesa de bar com os teus amigos. É Tu só verdade. faz isso. É simples. É isso. Sabe, tipo, porque eu tenho esse linguajar bem solto mesmo, e assim como eu tô falando contigo, eu falo com a galera normal, tá? Não existe um personagem. E eu digo pra galera, cara, não cria personagem, porque se tu cria um personagem, fica muito difícil de manter, sabe? E assim, eu sei que é inevitável, por exemplo, quando eu gravo algum conteúdo, que nem agora eu gravei um comercial pro curso, né? Um vídeo que eu vou botar de anúncio do curso ali. É natural que eu fale de uma forma diferente, porque as frases, elas são pensadas. Então, essas frases pensadas, eu preciso trazer isso de uma forma certinha, sabe? Eu não repito exatamente as palavras do roteiro, mas eu preciso falar aquilo. Então, isso é uma coisa. Mas eu acho hoje, principalmente na criação de conteúdo, que na verdade, eu sou criador de conteúdo há uns 8 anos, eu falo pra galera assim, as pessoas querem se conectar com o real, sabe? As pessoas não querem mais se conectar com aquela coisa falsa, aquelas super edições, aquele super negócio. Cara, às vezes eu gravo um vídeo que eu só ligo a câmera e falo ali, esse vídeo ele vai muito melhor do que um outro super elaborado e coisa do tipo, sabe? Não, assim, isso aqui que está rolando agora foi exatamente um exemplo. Nico, eu tive a ideia, assim, eu estava aqui trabalhando, eu falei, veio a ideia de um raio, pá. Aí eu liguei a câmera, gravei, dia seguinte acordei e postei de manhã. Foi isso que eu fiz. E assim, não para de... porque foi totalmente espontâneo, foi aquilo, E né? a gente tem essa carência, tá? Tu pode ver pelo retorno que tu teve, a gente tem essa carência de uma conversa real, entendeu? Porque assim, pô, a gente não se conhece, eu te falei, vai ser muito legal, porque a gente não faz ideia um do outro, entendeu? E aí tu vai me entrevista assim, e, tipo, cara, a gente vai descobrindo as coisas, vai encontrando. As pessoas têm essa necessidade mais. Eu acho que hoje a gente tá com essa necessidade muito mais aflorada, porque não no começo da internet, mas quando a internet começou a tá na mão de todo mundo, eu acho que a gente passou a consumir coisas que a gente começou a aprender essa criação de conteúdo, as pessoas criaram personagens e tal. E o tempo que a gente vive hoje é um tempo que tá todo mundo de saco cheio. Ah, lembra que eu falei que minha filha apareceria? Deixa eu ver. Apareceu de Homem-Aranha ali, ó. Tá linda. E aí, então assim, eu acho que hoje a gente está no momento da internet onde tudo que poderia ser feito de superproduções, não digo que já foi feito, mas assim, a gente já teve bastante, e agora a gente quer, assim, que nem eu tô aqui hoje para ser ouvido, entende? Tipo, a gente tá aqui para ser ouvido, a gente quer uma conexão real, uma conexão mais de verdade. Por isso que eu falo muito pra galera, cara, seja tu mesmo, as pessoas querem conhecer quem tu é, não quem tu gostaria de ser, ou quem, sabe? Às vezes a gente é chato mesmo, eu sou chato pra caramba várias vezes, mas é normal, entendeu? As pessoas querem nos conhecer, não a nossa melhor versão, né? É isso, exatamente, eu gostei disso. Nico, o que você não mostra no seu Instagram? O que não entra lá? Eu não tenho muita coisa pessoal. As pessoas não me conhecem muito pessoalmente, sabe? Assim, quem sou eu, por exemplo, né? Porque o Instagram, ele acaba virando muito profissional. E cada vez mais, o Instagram, ele tá virando exatamente isso, cara. Um ambiente profissional, sabe? Eu consigo fazer contatos, conexões com a galera, eu respondo todo mundo no direct, a gente conversa um monte, tô sempre até com a galera que me odeia, a gente acaba virando amigo e tal. Mas eu não mostro muito o meu lado pessoal, eu digo o meu lado mais dia a dia do lugar que eu moro, da minha família, das coisas assim, porque eu gosto de separar um pouco as coisas, entendeu? Não quer dizer que eu sou uma pessoa, um personagem na internet, de uma certa forma a gente mas assim, não quer dizer que eu sou um personagem, que eu monto um personagem, mas a minha vida pessoal, ela é diferente, entendeu? Então, eu converso normal com a galera, mas, por exemplo, quem entra em live comigo no YouTube, é isso aqui. Live é isso aqui. Me pergunta qualquer coisa. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, a galera me pergunta sobre tal coisa, eu venho aqui, pego o que eu posso e mostro e faço, não sei o quê. Outra vez eu mostrando pra galera, assim, eu sempre tento dar exemplos mais práticos, né? Para falar sobre a flacidez da pele, né? Então, quando a agulha bate, a pele tem essa flacidez, ela não fura de imediato, né? E eu pensando, como eu posso mostrar isso pra galera? Eu peguei uma luva, enchi, apertei com um balão, mostrando pra galera. Então, assim, no meio do caminho, eu consigo ser mais como se eu estivesse realmente conversando com as pessoas, mas no Instagram não existe como tu mostrar, assim, opinião minha, né? Não tem como tu mostrar quem tu realmente é. Porque sabe quando a gente vê aqueles videozinhos? Assim, eu preciso elaborar rapidinho. Antes de eu vir da tatuagem, eu trabalhava na Mormai, que é uma marca de surf e tal, e eu fazia os filmes deles. Então eu vim dessa parte de filmagem e tal. Ah, você é do audiovisual. Sim. E aí, como eu trabalhei muito com isso, só que sempre por trás das câmeras,
Quando chegou a rede social, começou tudo isso e tal, não sei o quê, eu sempre olhava aquelas viagens, tipo assim, pô, a pessoa gravou a viagem dela, e aí tem aquela cena do carro vindo, e depois aparece a parte de trás do carro. Para mim, aquilo é um terror, porque eu penso assim, cara, a pessoa teve que ir lá na frente, botar a câmera, voltar, aí gravar, passa, para, volta. Só de pensar no trabalho, quando eu vejo aqueles blogueiros de viagem, eu fico pensando, meu Deus, cara, tu foi para um lugar lindo e eu tenho certeza que tu não conseguiu aproveitar muito, porque tudo, para fazer tudo, é muito chato. Tu tem que pegar o melhor horário do dia, o melhor momento, o melhor não sei o quê. Então, assim, não tem como a gente ser na internet exatamente como a gente é no dia a dia. É muito difícil, porque a gente precisa gravar para mostrar para as pessoas. Só o ato de gravar já faz com que tu tenha que montar aquilo, por mais que seja natural, sabe? Tu ainda tem que montar um pouco. Então, eu acho que na internet não tem como a gente ser 100% quem nós somos. Mas é bem importante que a gente tente parecer pelo menos o mais próximo possível, assim, sabe? Claro. Eu faço terapia, né, com uma psicóloga junguiana, e ela fala muito das personas, né, que são como se fossem máscaras, mas não no sentido pejorativo, no sentido ruim, Sim. É natural, né, a gente, assim, da mesma forma que quando eu estou num ambiente corporativo, eu me comporto de um jeito, na minha casa de outro, quando eu estou, sei lá, com amigos de outro, e é natural, né, que são essas versões, vou usar a versão para, mas persona, eu entendi que é o termo técnico. Então, é meio isso que você está falando, né? É natural, né? Que a internet, isso é seu trabalho, é você pessoa jurídica, entendeu? Então, naturalmente, é diferente de você, marido, pai, né? São versões que a gente tem. Agora, você me trouxe uma coisa interessante. Você não tem Instagram pessoal, por exemplo? Tenho, mas tem. eu não uso. E, eventualmente, o meu Instagram pessoal, ele acaba indo mais profissional. Eu tenho um outro que é o Comunico, e aí nele eu... Ai, que legal, comunico, amém. E nele hoje eu tô postando mais coisas de desenho, porque futuramente eu tô pensando se eu faço essa transição de sair um pouco do ensino de tatuagem, porque eu cheguei meio que no limite, assim, do que eu quero ensinar e até onde eu quero ir, e de ir um pouco mais para desenho. E, eventualmente, ele vai para o profissional, entendeu? Então, assim, eu acho muito, eu tenho muito essa sensação de que, eu tenho 38 anos, então eu sou lá do começo da internet, né? Então, de antes, quando não tinha internet, quando a gente não estava conectado. E aí eu tava falando com a minha esposa esses dias, que eu disse pra ela assim, cara, não existe um mundo mais fora da internet, né? E ela disse, tem o mundo real e o mundo da internet. Eu falei, então, eu acho que não mais. E acho que a gente não conseguiu perceber isso ainda. Por quê? Porque antes a gente se conectava na internet. A gente precisava lá no começo discar a internet, e depois vir para o computador, e depois abrir o MSN, o Messenger lá, Messenger não, o MSN, as coisas lá e tal. ICQ, né? MSN. Exatamente. Hoje, a gente está conectado na internet o tempo inteiro. Então, a tua própria vida fora da internet, ela é influenciada pela vida da internet. Cara, tu pode ser a pessoa mais distante, mas tu já ouviu falar de Virginia e Vini Jr., sabe? As novelas. Mas eu só vejo TV, sim, mas as novelas, elas já são influenciadas. Eu tava vendo agora, se eu não me engano, a Globo vai fazer uma novela vertical, sabe? Então, sério? Uma Jade Picon. Olha, nossa, eu tô meio Léo Dias, né? Mas é isso. Eu vi, porque eu vi isso e eu falei assim, cara, que loucura, né? Novela vertical, sabe? Tipo, nossa, que loucura. E sim, a internet, ela acaba influenciando tudo, então eu acho que não existe uma vida hoje fora da internet, sabe? Interessante isso, hein, Nico? Eu não sei se é isso, né? Mas faz todo sentido, é isso mesmo, é muito conectado, né? Aí não sei, mas me veio aquela visão, né, de a gente num show, né, as pessoas não conseguem mais assistir. Sim. Tem que ter a câmera no meio, na tela no meio. Que desespero que dá. Eu mesma tento me conter para não... Porque é isso, a gente está o tempo inteiro, né? Realmente é muito interessante. Não, e tu sabe que assim, ó, quando a gente... Eu não sei se tu chegou a assistir aquela série Black Mirror, logo que lançou e coisa assim. Assisti com isso. Tem um tempo que aquilo lançou, certo? Sim. Eu acredito, não, isso é só zoeira, não sou conspiracionista, mas, tipo assim, me parece que daquele momento deu um clique aonde a gente olhava as coisas de Black Mirror e tudo era tipo assim, nossa, que loucura. E hoje, cara... Parece que aproximou, né? Nossa, parece que a gente tá dentro do Black Mirror. Eu assisti só até a segunda ou terceira temporada, eu acho, mas parece que a gente, num espaço muito curto de tempo, a gente tá num lugar hoje onde, que nem assim, eu sou o chato do cenário da tatuagem, tá? Muita gente gosta de mim, mas as marcas me odeiam, porque eu sou muito chato mesmo e tal. E eu falo com a galera muito sobre isso, eu digo,
coisa de inteligência artificial, eu digo assim, cara, não faz sentido a gente usar a inteligência artificial, assim, tem usos muito bons dela, né? Mas um tatuador, uma tatuadora, usar a inteligência artificial para criar um desenho, para mim, é uma coisa tão, eu vou dar uma exagerada, mas é uma coisa tão brutal com nós, porque eu que vim do desenho para tatuagem, para mim, copiar um desenho numa outra pessoa, copiar um desenho de outro artista numa outra pessoa, para mim é tipo assim, não faz sentido. Por isso eu precisava aprender a desenhar cada vez melhor. Por quê? Porque tatuar, diferente de outras formas de expressão artística, assim, se eu vou pintar um quadro, eu pinto um quadro numa tela reta, né? Então, eu vou pintar naquela tela reta ali, eu preciso entender sobre proporção, perspectiva e tudo mais, para aplicar naquela tela reta. Mas eu posso colocar o que eu quiser naquela tela, entendeu? Se eu quiser fazer uma arte muito feia, uma arte onde é só uma expressão de um quadro depressivo, ou de um quadro de ansiedade, ou de um quadro de euforia, eu posso colocar o que eu quiser ali. A tatuagem, ela é uma arte que não depende só de quem está se expressando, mas ela depende da pessoa que vai carregar essa expressão para o resto da vida. Então, sempre digo assim, estou bolando um documentário para tatuagem, que eu digo, é como se fosse dois lados de um mesmo rio. A tatuagem, ela é esse rio. E de um lado, tu tem o tatuador ou a tatuadora, a pessoa que vai criar a arte dela, mas a arte dela é totalmente dependente e conectada em comunhão com a pessoa que vai ser tatuada. E quando eu vejo hoje o cenário de tatuagem, por exemplo, que aqueles velhos reclamando, mas nem sou tão velhozinho na tatuagem, né? De tipo assim, a pessoa vai lá e escolhe a tatuagem que ela viu no Pinterest. E ela procura um profissional que vai fazer o mais barato possível. E eu nem sou, eu acho que as coisas deveriam ser mais acessíveis, tá? Mas ela procura um profissional qualquer para fazer. Ela tá pegando aquilo como um acessório. E ela tá colocando o acessório dela na mão de uma pessoa que, cara, provavelmente ela vai ver pelo preço, ou que for mais perto da casa dela, ou que for mais viável, ou enfim. Só que a tatuagem, ela não é um acessório. Diferente de uma roupa ou de um colar, alguma coisa assim, que se tu não quiser mais vestir esse estilo, se tu não quiser mais ter essa identidade, tu pode só tirar e guardar no fundo do teu guarda-roupa, até dá para alguém. A tatuagem, ela não pode ter isso, não dá. Então, por isso hoje a gente vê muitas pessoas se arrependendo de tatuagem, dizendo, cara, tem várias tatuagens em mim que eu não faria de novo. Eu tenho Carpe Diem tatuado aqui em mim. Cara, eu nunca faria Carpe Diem hoje em mim, sabe? Mas em cima de Carpe Diem eu tenho as coordenadas de onde eu e a Júlia, minha esposa, a gente nos conheceu, onde a gente ficou a primeira vez e tal. Então, assim, não é a melhor letra, ela tá tudo embolada, porque eu não sabia tatuar direito, não é o melhor número, que não tem letra, né? Mas é uma tatuagem que tem muito mais significado. E eu também jamais tiraria o meu Carpe Diem, porque assim, fez parte de um momento meu, fez parte de uma situação minha. Eu ia falar, era você naquela época, né? Exatamente. Naquela época. Exatamente. Aí eu acho que a gente acaba perdendo muito essa conexão da tatuagem, do que ela realmente é, porque, cara, a tatuagem, sim, hoje ela é comercial, ela é estética, ela é tudo isso, mas ela é uma coisa que tudo bem, a gente vive num capitalismo maluco, onde tudo é produto, mas antes de tudo ser produto, tem um ser humano ali que vai carregar isso pro resto da vida. Então, tu tem que pensar em ti como ser humano e não em ti como produto de uma sociedade onde tudo... eu quero ter uma tatuagem tal porque hoje isso é moda. Tudo bem que isso é moda, mas assim, pensa que a pessoa que existe, que vai carregar essa tatuagem, ela provavelmente não é a mesma do que esse personagem que tu é hoje querendo ter uma moda. Então, de novo, eu sou o chato da tatuagem por conta disso. Eu ainda tenho esses valores da tatuagem, de que isso é uma conexão grande entre o artista e a pessoa que carrega essa arte, sabe? E isso foi até uma coisa que me afastou um pouco ultimamente da tatuagem, sabe? Confessando aqui, fazendo um quadro de terapia aqui agora. Me afastou um pouco, sabe? Porque ver que a galera normalizou esse fato de que a tatuagem é realmente só um acessório, é só isso e pronto. Se a pessoa quer uma tatuagem copiada, a galera copia e foda-se. E eu fico tipo, como assim, sabe? E é isso, sabe? Então, eu me vejo meio... Não vou dizer que, eu sou o lobo solitário, que só eu... Não, tem uma galera que vê dessa forma também, sabe? Sim. Mas, por exemplo, ontem eu fiz um vídeo exaltando alguns artistas, e tem, por exemplo, o Fredão Oliveira, que é um tatuador absurdo, assim, que ele faz uns trabalhos incríveis, e ele é mega reconhecido, assim, só que no cenário de tatuagem, cara, tem tatuadores que só copiam, estão ligados com marcas e tal, e eles têm muito mais relevância no cenário do que, entende? Então, assim, é isso. Mas eu acho que isso é em todo lugar, também não é só na tatuagem, sabe? Todo lugar. Se tu pegar artistas ali que enfim, fazem... O Romero Brito, por exemplo, que faz um trabalho extremamente comercial, ele consegue ter muito mais
alcance, muito mais reconhecimento e resultado do que, né? Exatamente. Ô, Nico, você acha que, você falou das duas margens do rio, né, dessa conexão, da comunhão, né, você acha que, você já chegou, que a energia de uma pessoa é importante, assim, na hora você já chegou a negar, por exemplo? Eu já neguei tatuagem, mas não por energia da pessoa. Por quê? Porque a tatuagem não ia ficar boa, né? Ah, é? Ela pediu para eu corrigir uma tatuagem de um cara que tinha feito, e aí a tatuagem ela ficou meio torta e tal, não sei o que, e daí ela falou, mas faz porque eu quero, e eu falei, ó, não vai ficar bom. Aí ela, não, porque faz, não sei o que e tal, eu falei, olha só, aí eu mostrei para ela, era uma linha que ficava em volta do braço, eu falei para ela assim, se eu for corrigir isso aqui para baixo, ela vai ficar torta de tal jeito, se eu corrigir para cima, vai ficar torta de tal jeito. Então, o melhor tu fazer aqui é uma cobertura. Então vamos cobrir com alguma coisa. Eu falei, não, com alguma coisa não. Eu preciso que tu pense, que tu saiba o que tu quer fazer, porque tu vai só cobrir essa tatuagem para não ter ela mais com uma coisa que tanto faz e depois provavelmente tu vai querer cobrir essa. Então, não é por aí. Então, assim, tu pode fazer com outra pessoa, não tem problema, mas eu não vou fazer para ti até que tu tenha certeza do que tu quer. Para mim, isso é honestidade, né? Sim. Para mim, isso é honestidade, é você ser honesto com você mesmo, com o seu trabalho, com a pessoa, né? Eu adoro esse tipo de profissional que fala assim, não, isso eu não vou fazer porque, cara... E assim, eu até não julgo quem faz e só faz pelo dinheiro também, porque, cara, a galera também tá buscando tatuagem como produto e acessório, entendeu? Mas assim, para mim, particularmente, eu não faria. Você tá sendo honesto com seus valores. Isso, exatamente. Exatamente. Mas sobre a energia que tu falou, eu quero falar rapidinho sobre isso, tá? Tem uma galera que fala muito sobre, a tatuagem ela é uma conexão entre as pessoas. Eu realmente acredito nisso, tá? Eu realmente acho que tem uma conexão e tal. Mas, muitas vezes, essa conexão, porque assim, a gente tem a ideia de que a conexão é quando duas pessoas se encaixam, não sei o que, e às vezes a conexão não é nem isso. São duas pessoas completamente opostas, com ideias opostas, que só a principal conexão é a arte em si, entendeu? Então, eu já tatuei pessoas, por exemplo, que ela saiu com uma arte lá irada, eu não tenho o menor contato com ela nem nada, entendeu? E também já tatuei pessoas que, por exemplo, teve um cara que eu tatuei que foi 16 horas tatuando, que a gente ficou muito tempo e tal, a gente conversou muito e a gente é muito amigo, entendeu? A gente troca outras ideias, assim, e tal. Então, querendo ou não, a gente acaba virando amigo dos nossos clientes, porque, cara, tu tá convivendo com uma pessoa ali por 3, 4, 5 horas, sabe? Eu sempre digo pra galera assim, porque eu não consigo fechar tatuagem, meus clientes não voltam, talvez seja chato pra caralho. Eu que reconheço que sou muito chato, eu tenho que controlar, então assim, talvez isso seja muito chato, porque imagina que saco tu passar uma tarde com uma pessoa, 4, 5 horas com uma pessoa insuportável. É verdade, sabe? Nossa, eu não voltaria mais. Exato, então a tatuagem ela tem muito disso, sabe? Tu tem que ter o tato também de, às vezes a pessoa quer conversar, às vezes a pessoa não quer conversar. Eu já trabalhei de Uber, né? Então no Uber tinha... Eu ia falar, Uber, total. Então, alguns momentos a galera queria conversar, e dá pra ver que eu falo bastante, eu gosto de conversar, mas alguns momentos a galera não queria conversar, e tudo bom, tudo bem, beleza, tranquilo, e vai naquele silêncio, sabe? Então, tem que ter esse tato com o cliente. Então, acho que o chato, agora vamos falar sobre o chato. O chato é quem não percebe isso, não é quem fala bastante. Tá? O chato é aquele que, assim, a pessoa não deu a abertura, fica falando, ou não dá ponto de corte, né? Você quer me encerrar? Exatamente. Aí, mas, assim, eu acho que tudo isso é tato. Sabe? É tato. Não tem como tu ensinar para uma pessoa isso, não tem como... Mas tu pode começar a direcionar a pessoa, porque só o fato de tu falar assim, pô, se os teus clientes não estão voltando, porque é uma coisa que eu digo pra galera, cara, teus clientes precisam voltar, tá? Eu entendo que um ou outro não vai voltar porque ele só queria uma tatuagem, mas os teus clientes precisam voltar. Então, essa ideia de, o meu Reel só tá atingindo 50 pessoas, beleza, e dessas 50, quantas tu conseguiu converter? Se tu converter uma, essa uma vai tatuar contigo, e daí ela indica para mais 2 ou 3, e depois... Gente, antes da internet, existia tatuador também, a gente pegava clientes assim. Então, um indica para outro. Então, assim, só o fato de tu falar para a pessoa, se os teus clientes não estão voltando, pode ser que tu seja uma pessoa muito chata, essa pessoa já dá um clique, entendeu? Ela já pensa assim, pô, será que eu tô sendo muito chato? Porque às vezes a pessoa também quer na tatuagem, ela quer conversar. E se tu não sabe desenrolar uma conversa, cara, fica chato também. Então, você dá um choque de realidade, né? Principalmente nas marcas. Cara, eu sou muito chato com marcas, porque esses dias eu fiz um conteúdo lá que, assim,
a patrocinadora do maior evento de tatuagem, que é o Tattoo Week, que aconteceu agora, 14, 15, 16. Ela é Bepantol Tattoo. Nossa, que legal. É uma empresa, um produto da Bayer, gigante do mercado. E antes dela, no ano passado, foi a La Roche-Posay. Só que essas marcas, elas não têm produtos para tatuagem. E o produto, o Bepantol e o Cicaplast, eles estão escritos no site para pele íntegra, ou seja, pele sem nenhuma lesão. Mas eles vendem o produto como se fosse para tatuagem. E o Bepantol foi lá e pegou o produto deles e escreveu Bepantol Tattoo. Nossa. E eu começo esse vídeo fazendo assim, eu pego um Limpol e eu escrevi embaixo, Limpol Tattoo. E eu falei pra galera, o produto que eu mais recomendo para quem tá tatuando se quebra é o Limpol Tattoo. E aí no meio eu até dou uma risada, porque não tem como segurar, mas eu digo, que isso aqui é testado dermatologicamente, não sei o que, tal. E depois eu digo, por mais que eu tente te convencer que isso aqui é um produto de tatuagem, ele não é. Não adianta eu escrever tatu para dizer que é. Quando você falou do Bepantol Tattoo, eu achei que eles tivessem lançado uma linha. Isso seria muito legal. Eles lançaram uma linha Bepantol Tattoo, eles só colocaram o nome. É a mesma fórmula do Bepantol. É a mesma fórmula. Mesma coisa. Mas, e aí eu digo assim, qual a minha crítica, né? Porque eu sempre faço com que a galera tenha um pensamento crítico, certo? Eu digo assim, cara, é muito bom que essas marcas entrem para tatuagem, patrocinem os eventos de tatuagem, isso é legal. Mas assim, a gente não tem, por exemplo, na tatuagem, um protocolo de cicatrização. Por quê? Porque para isso precisa de uma pesquisa muito ampla e nenhuma marca quer botar dinheiro para isso, entendeu? Então, qual é que nem a galera diz, nossa, mas eu uso o Cicaplast e são as melhores cicatrizações. Isso me pegou de um jeito, porque eu, como professor, também tenho que falar sobre cicatrização. Eu fui explicar para a galera, olha só, existem alguns passos, tá? Primeiro passo, tu perfura a pele da pessoa. Então, esse é o primeiro passo. Se tu perfurar demais, a cicatrização vai ficar pior. Segundo passo, tu injetou pigmento. Então, esse pigmento ele vai inflamar a região. É natural, é um corpo estranho. Então, se tu injetou muito pigmento, demora mais. Se tu injetou pouco pigmento, demora menos. Terceiro ponto, tem a pele da pessoa. Cara, o nosso corpo regenera osso. Sabe? A tatuagem, ela machuca entre 1,5 e 2 milímetros na nossa pele. Pode ficar suave que o teu corpo sabe regenerar isso. Então, a pessoa tem que beber muita água. Isso ajuda muito mais do que qualquer coisa. Aí, depois que a tua pele começou a cicatrizar e ela fez a casquinha, aí tu começa a usar algum hidratante, alguma coisa. Só que isso é lá no final da cicatrização. E eu disse pra galera, se o produto que tu usa acelera a cicatrização, isso é ruim. Por quê? Porque a cicatrização, ela não começa de cima para baixo, ela começa de baixo para cima, ou seja, ela vai expelir pigmento e vai deixar nossa tatuagem mais apagada. Tu quer isso para tua tatuagem? Ah, mas eu uso o produto e nunca ficou apagada. Porque ela não acelera a cicatrização, entendeu? Caramba, que então, coisa. assim, eu trazer isso pra galera, por isso que as marcas me odeiam, né? Porque eu trazer isso pra galera é um pensamento crítico de tipo assim, ó, se essa marca tá entrando para tatuagem, por que a gente não incentiva eles, para não dizer forçar, por que a gente não incentiva eles a fazer uma pesquisa do processo de cicatrização para identificar o que é ideal para cada uma das coisas, e aí essa empresa bota um produto para cada etapa. Show! Sabe? Incrível, eles deviam. Sim, porque, por exemplo, ó, isso aqui é uma manteiga que a gente usa, tá? Para tatuar, certo? Nossa, para quê? O que essa manteiga faz? A nossa pele, ela tá seca, né, na hora que a gente vai fazer a tatuagem. Quando a gente passa essa manteiga, além dela hidratar a pele, ela facilita a perfuração da agulha. Isso gera menos atrito, menos dor para a pessoa e facilita a nossa pigmentação. Então, isso é um produto para tatuagem. Isso é um produto que precisa para tatuagem, tá? A tinta, não precisa falar a tinta precisa, né? Então, assim, são produtos de tatuagem, sabe? Que isso tem um efeito direto. Se eu tatuar sem a manteiga, além da pele ficar extremamente suja, porque ela também cria uma barreira para a tinta não ficar grudando na hora de limpar, ela facilita a entrada da agulha, né? Então, ela é um produto de tatuagem. Entende? O Bepantol não é, mas ele pode nos ajudar, entende? Cara, tu quer fazer um limpol para tatuagem, então, tipo assim, sei lá, ele não resseca tanto a pele, tranquilo, suave, não tem problema, beleza. Mas, assim, não dá para tu me dizer que a tua cicatrização ela foi melhor por causa do produto, porque esse teu produto está na última etapa de cicatrização. Se tu desmerece o teu trabalho, porque aí eu começo o vídeo dizendo, desculpa te decepcionar, mas a tua cicatrização, ela é boa, porque tu sabe tatuar bem, e não pelo produto que tu usa. Então, tipo, tu ignora o fato de que tu sabe tatuar bem,
tu ignora o fato de que a pessoa se hidrata, a pessoa tem uma alimentação saudável, tu ignora o fato de que o corpo da pessoa tá fazendo um trabalho imenso, sabe? Tipo assim, mano, só da gente estar aqui conversando são milhões de neurônios dando choquezinhos e falando, cara, que incrível o nosso corpo, sabe? Aí tu ignora tudo isso para dizer, não, mas foi o Cicaplast, viu? Para cair Porque... numa jogada de marketing, branding puro, né? exato, sabe? Então, assim, não, eu brigo muito com umas marcas por isso. Não vem me vender uma ideia de que não existe, tá? E aí brigo com os tatuadores para dizer assim, para e pensa. Porque, assim, não tem problema existir esse produto, não tem problema nenhum. Mas a tua cicatrização não é boa por causa do teu Cicaplast que tu pagou R$60, que tem a mesma pomada a R$10, sabe? Então é isso, por isso que eu sou chato. Pô, incrível, adorei. Eu não tenho nenhuma tatuagem, Nico, acredita? Não, nem Nenhuma. vontade de fazer. Já tive vontade, mas eu mudo muito de ideia, assim, com muita facilidade. Uhum. Então, como eu não enxergo como acessório e eu gosto de acessório, porque eu ponho e tiro, Aham, eu fico aham. pensando, ai, mas será que eu não vou enjoar? A pele depois vai ficar totalmente flácida e, né, se eu envelhecer, Sim. eu espero, né, falar, não sei. E aí acabou que hoje eu gosto de não ter nenhuma. Sim, então, eu falo muito sobre isso de tatuagem. Tatuagem é uma coisa que tu tem que entender da forma que tu vê, assim, é muito bom pensar dessa forma. Ela é uma coisa que tu vai carregar pra vida inteira. Então, por exemplo, assim, essa questão de envelhecer e a tatuagem envelhecer junto, vai. E o teu Uhum, corpo vai envelhecer, e uhum, a tua cara vai enrugar, e tu uhum, vai começar a ter as uhum. dobrinhas, e daqui a pouco o teu cabelo vai embranquecer, É então isso. tudo isso, todo esse processo vai acontecer, independente de tu ter tatuagem ou não. Uhum. A tatuagem em si, a galera confunde muito o fato do que tu vai ter na hora, a tatuagem na hora, a tatuagem não é o que sai na hora, tá? Aquela tatuagem na hora, ela existe por pouquíssimo tempo na tua vida, ela existe por uns 15 dias. Ah, é? Porque assim, ela nunca fica bonita igual no dia que foi feito. Por quê? De novo, né? Nós temos 3 camadas da pele ali, mais ou Uhum, menos, na tatuagem. uhum, A tinta fica na segunda. A primeira camada é a camada que se renova. uhum. Então, quando a gente injeta tinta, a gente injeta nas duas. Só que quando cicatriza, fica só na segunda. Então, Entendi. a tinta só fica aqui. Então, naturalmente, a tua tatuagem não vai ficar da mesma forma. Com o tempo, como é um corpo estranho, os macrófagos, nossos glóbulos brancos, eles vão lá e tentam comer aqueles pigmentos de tatuagem e eles não conseguem, eles ficam lá entalados, assim, sabe? Por isso que fica paradinha a tinta aqui. Agora tá cheio de macrófagos Hum, aqui entalado, sabe? Não desceu. E aí, só que eventualmente eles conseguem quebrar algumas partículas da tinta de tatuagem, e isso faz com que o traço dê uma expandida, que ele fique mais borradinho, que nem a galera fala. Por isso tem que pensar numa tatuagem a longo prazo, não a tatuagem que vai sair do estúdio. Né? Então esse teu pensamento ele tá certo. Se é uma coisa que tu não sabe se tu vai conseguir conviver com isso, é, não é uma coisa que tu deva fazer, sabe? Porque a é. tatuagem, ela é um contrato, não é um contrato, mas um contrato, sim, né? Tipo um casamento, que tu faz com o teu eu de hoje para o teu eu lá da frente, Pô, isso é entendeu? legal, hein, Nico? Isso é É, bom, hein? Isso que você falou é bom, hein? eu acho muito legal isso, porque assim, é um comprometimento que tu tem contigo de que assim, porque querendo ou não, tu muda a tua identidade. Eu vejo esse meu braço sempre desse jeito. E cara, eu tenho um gnomo tatuado no, eu tenho Namastê, que eu nunca mais tatuaria Namastê, eu tenho esse Buda tatuado na mão, que não faz nenhum sentido para mim hoje. Mas assim, na época que eu estava, nossa, fazia total sentido. Então assim, é um comprometimento que eu tenho comigo, porque eu só sou quem eu sou hoje, porque eu já quis ter um duende, porque eu Uhum. quis ter um Buda, porque eu quis fazer Rapidinho. um... Exatamente. Então, a gente tem muito problema em lidar com o caminho que a gente está andando. Eu digo para a galera assim, a gente está caminhando hoje no caminho que a gente criou. Se a gente não está satisfeito, ou seja, eu vou me arrepender da minha tatuagem, eu vou me arrepender de uma cirurgia que eu fizer, eu vou me arrepender do cabelo que eu cortar, eu vou me arrepender não sei o quê, tu tá só mudando a tua rota. Mas assim, tu tá descontente com o caminho que tu vem fazendo. E eu te confesso, assim, com vários problemas hoje, esse ano eu parei de beber, então um ano que eu tô sem beber, assim, é a primeira vez que eu tô encarando a realidade nua e crua, e tá sendo Crua. muito difícil esse ano, cara, muito difícil psicologicamente, assim, sabe? Crise de ansiedade, voltou até síndrome de pânico algumas vezes e tal, então é bem pesado. Mas com todos esses poréns, hoje eu sou uma pessoa extremamente contente com quem eu sou. E ainda muito longe, porque, cara, tem muitos problemas psicológicos, sociais, assim, que eu preciso resolver na minha vida. Mas eu sou muito contente de quem eu sou e de quem eu me tornei, sabe? Porque justamente as minhas decisões boas e ruins
por exemplo, um carpe diem, faz com que eu seja quem eu sou hoje, entendeu? Então, esse contato com a tatuagem a longo prazo, que nem tu falou, ele é isso, é tu olhar para trás e tu ter orgulho do que te levou até lá. E como tu falou, se tudo der certo, tu vai envelhecer e a tua pele vai cair, tua pele vai enrugar, o teu corpo todo vai cair, cai bunda, cai peito, cai tudo, cai tudo. E assim, isso é uma coisa inevitável se tudo der certo. Se tudo der Entendeu? certo, é isso. A gente tem que torcer, né? Por isso. Ô, Nico, para terminar, me conta uma coisa. Que conselho você daria aos seus filhos se eles dissessem que queriam fazer? Eu não sei se o mais velho já tem tatuagem, tá? Não. Não tem. Qual conselho o que você falaria para eles? Se eles falassem, pai, quero fazer uma tatuagem. Eu falo pro mais velho, ele quer muito uma tatuagem, né? Ele Eu quer? falo pro mais velho, ele quer. Eu digo para ele assim, cara, se tu gostaria de ter o braço fechado de tatuagem do Naruto, por exemplo? Hoje, não. Não, ele queria uns anjinhos, cego, surdo e mudo. Não. Aí eu digo, então, tatuagem, tu tem que pensar, porque a nossa cabeça, ela muda muito, e tu vai carregar essa tatuagem para sempre. Então, assim, entenda a tatuagem não como um acessório, uma coisa que tu precisa fazer para agradar hoje quem tu é hoje. Mas também não deixe de ser quem tu é hoje. Entende? Não deixe de ter a identidade que tu tem hoje, porque se ele tivesse um braço fechado de Naruto, que obviamente não teria, que ele tem 15 anos, né? Mas se ele tivesse um braço fechado de Naruto, ele ia carregar isso pro resto da vida, e talvez agora, na adolescência dele, ele não gostasse daquilo, mas talvez quando ele fosse mais velho, ele tivesse orgulho daquilo, porque aquilo formou a personalidade dele e tal. Então, assim, conselho para os meus filhos e para todo mundo que queira fazer tatuagem, assim, não existe um momento certo, tu nunca vai estar pronto ou pronta para escolher o melhor desenho, porque em algum momento tu vai se desconectar desse teu desenho, em algum momento ele vai ser só uma lembrança da tua cabeça. Por exemplo, eu tenho impermanência aqui, sabe, que é quando meu pai faleceu e tal. Raramente eu olho para ela, assim, então ela nem é uma coisa que está no meu cotidiano. Mas também não dá para se apegar muito, porque assim, tu esquece que tem tatuagem, sabe? Tu esquece, então tudo aquilo... A paisagem, né? Aquilo passa a ser... Exatamente. Então, assim, o conselho que eu diria é, seja quem tu é hoje e banca tudo isso, sabe? Porque não dá para tu, por exemplo, hoje tu escolher, aí não falando só de tatuagem, né? Mas não dá para tu hoje escolher ser uma pessoa ruim, uma pessoa que engana, uma pessoa que mente, uma pessoa que tira vantagem em cima dos outros e depois lá na frente querer ter orgulho de ti. Isso não vai ter, não tem como, sabe? Serve Então, para tudo, né, Nico? para tudo. Então, assim, não deixa de ser quem tu é, mas cuida quem tu tá sendo, sabe? Não, né? Mas é isso. Ai, eu amei. Nico, foi um prazer. Olha, durou mais de uma hora. É mesmo? Meu Deus. Me fala uma coisa, em uma palavra, o que você sentiu, assim, da nossa conversa? Como é que foi? Incrível. Ah, Incrível. que bom, fico muito feliz.